Bom, pessoal, quem acompanha o canal sabe que uma vez por mês, eu trago para o início do vídeo aquilo que normalmente eu coloco no final. E essa foi inclusive uma sugestão dada por vocês, porque algumas pessoas, e isso foi uma ótima observação, agradeço pela sugestão dada por alguns de vocês, algumas pessoas não assistem o vídeo até o final, porque podem escolher os temas, como eu faço a minutagem, vocês podem escolher os assuntos que vão assistir. Tem gente que não assiste o vídeo até o final. E aí, como eu só coloco no final as formas de apoiar, algumas pessoas podem não saber que tem formas de apoiar o canal. E aí estão elas, como eu sempre digo, apenas os anúncios que aparecem, as propagandas que aparecem ao longo do vídeo. A receita das propagandas não garante a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria complicado manter o trabalho. O que mantém esse trabalho aqui é o apoio que alguns de vocês dão e pelo qual eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho. E aqui estão as três formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as três são bem-vindas. Em todas as três, em cada uma delas, seja lá qual forma vocês escolherem, pode apoiar com o valor que quiser, uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. É uma ajuda solidária, então, né? Por isso que eu sempre faço essa fala do ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser, porque é realmente uma ajuda solidária. Então fica a cargo de vocês escolher o valor. Em cada uma das três formas vocês podem optar pelo valor que quiserem, tanto por boleto bancário ou cartão de crédito, que é a primeira forma que eu coloco ali, que é através da plataforma virtual Apoia-se. A segunda forma de apoio é o Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que coloca o número do celular, número do telefone, número do CPF, número do CNPJ. Como chave Pix, eu coloco um e-mail. Se vocês digitarem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. Tá? Última forma de apoio que eu coloco ali é o botão Seja Membro. Aí se torna membro aqui no YouTube, o botão fica embaixo do vídeo e tem várias faixas de valor e vocês optam ali por qual faixa de valor vocês querem ou podem contribuir. Todas as três formas são bem-vindas e sou imensamente grato àqueles que apoiam o canal e repito, coloco no início uma vez por mês porque algumas pessoas podem ser novas no canal ou podem não assistir o vídeo até o final e aí deixo a possibilidade para vocês. Aí a tela inicial de sempre, né, que traz os temas que eu vou abordar com vocês aqui no canal. Como sempre, 6 temas. 2 deles em vermelho porque são os temas em destaque, os temas que aparecem na capinha e no título. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês e, inclusive, quem quisesse poderia ter saltado a primeira parte, né, a parte onde eu falo das formas de apoio, porque dá para ir na minutagem e partir direto para o primeiro tema. Quem acompanha o canal sabe disso. E só para dar uma última explicação antes de eu entrar no primeiro assunto, na sexta-feira eu fiz um vídeo mais curto, na verdade fiz na quinta à noite, deixei programado para sexta, porque eu estava passando ali por uns dias, digamos assim, não muito bons, né? Não estava com boas condições para fazer vídeos mais longos, mas fiz um vídeo ali de quase 40 minutos, acho que foi até bem comprido, porque assim, eu tenho um histórico, né, na minha família de uma doença específica lá, e então quando convém a gente, né, tomar cuidado e fazer exames aí, né? E aí, como eu tô com 37, estou chegando perto dos 40, eu fiz alguns exames, só que alguns exames ali, a preparação para o exame compromete um pouco, debilita um pouco o organismo, entendeu? E aí eu tava ruim, assim, então eu fiz aquele vídeo na sexta-feira por causa disso. Aí alguns de vocês, né, fico super feliz pela preocupação, Thiago, tudo bem, é problema de saúde, espero que não seja. Não, não é um problema de saúde, muito pelo contrário. São exames, eu fiz os exames e eu não estou nem 100%, eu estou 200% segundo o médico, saudável e tal, ótimo, mantém essa alimentação, continua fazendo exercícios, que tu tá um guri, né? Na verdade eu tenho 37 anos, não sou nenhum cara velho, né? Claro, não sou um adolescente, mas eu estou fazendo até antes
do que convém fazer, né, depois dos 40, assim, né, mas eu, como tenho histórico familiar, eu não vou dizer qual é a doença porque eu acho muita exposição, vocês sabem, mas só para, sabem que eu gosto de deixar vocês a par quando eu não posso fazer um vídeo com todo o tempo que eu costumo fazer, então acho importante essa satisfação aí que eu dou para vocês. Eram exames, e os exames não deram nem 100%, deram 200%, né, mas chatinhos os exames assim, mas tá tudo perfeito, tá? Mas eu tô me antecipando, tô fazendo antes dos 40, né? Já para eu vou pegando esse hábito aí, né? De fazer frequentemente os exames. Mas tá tudo ótimo, né? Nada melhor do que a gente fazer exames assim, porque, né? E o cara dizer que tá tudo perfeito, né? Então, enfim, agora primeiro assunto do dia. Coloco o título lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, que é o seguinte: a Rússia e a bolha da OTAN estarão no mesmo evento porque vai ter uma cúpula virtual do G20, tá? Então é um encontro, né? Vão participar juntos do mesmo evento, mas virtualmente, não é cara a cara, mas é uma participação do Putin num evento com o G20. Isso vai incluir alguns países que estão em atrito direto com a Rússia na Ucrânia, ou seja, a bolha da OTAN. Por isso que eu coloquei aí esse título e é importante a gente discutir um pouco esse evento, ainda que seja uma cúpula virtual que acontece na Índia, não é organizada pela Índia, porque cabe algumas observações. Eu sempre esse tipo de cúpula, evento assim que acontece, sempre é importante a gente ver o comportamento dos atores geopolíticos, porque dá para tirar algum panorama dali. E eu quero fazer algumas observações. Trago a matéria da Deutsche Welle, né, mídia aí que é bem queridinha nas redes sociais e nas redes em geral, então para ver se alavanca o canal aqui nos algoritmos, né? Canal mídia alemã. O Putin participará da cúpula virtual do G20, tá? Então a presença entre aspas, que é virtual do Putin é importante. Coloquei aí, claro, todo mundo sabe que esse aí não é o Vladimir Putin, esse aí é o Narendra Modi, que é o líder político indiano, porque a cúpula será organizada pela Índia. Então convém a gente entender um pouquinho, não, né? Um pouquinho, porque que a Rússia marca presença, ainda que virtual, e que isso merece uma menção aí, né? Letrinhas vermelhas. A cúpula é organizada pela Índia, país que se apresenta como uma terceira via global. E a última cúpula que aconteceu, que foi uma cúpula do G20 que aconteceu na Índia, presencial, a ausência do Putin e do Xi Jinping gerou um certo desconforto para a Índia, porque a Índia quer se apresentar como uma espécie de terceira via global, e aí é uma escolha que a Índia faz há muito tempo, não é de hoje. Já na Guerra Fria a Índia já tinha uma conduta mais ou menos nessa linha. Isso esvaziou um pouco a intenção da Índia de ser esse mediador. E ali estava muito flagrante naquele momento, quando Xi Jinping não foi, quando Vladimir Putin não foi, e isso já se somando ao fato do Putin não ter ido também à cúpula dos BRICS na África do Sul, que havia aí um projeto da Rússia de esvaziar esses encontros. E agora a Rússia, não é bem um encontro presencial, mas na África do Sul tinha toda uma situação que, acho eu, foi feita uma leitura correta do governo russo, de que como tem um mandado do tribunal, mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra o Putin, isso colocaria a África do Sul numa saia justa. Eu acho que a Rússia fez correto até para não comprometer um importante parceiro, que é a África do Sul, numa saia justa desse tipo, né? Porque existem protocolos aí, e a África do Sul sim poderia se prejudicar com isso. Mas a conduta da África do Sul é uma conduta que, no geral, dentro das discussões internacionais, é sempre uma conduta muito corajosa. Então, assim, segundo ponto, letrinhas azuis. O Vladimir Putin participa para manter a Índia mais perto, já que a Índia é um grande parceiro militar da Rússia. A Rússia é o maior fornecedor de equipamento militar para a Índia. E isso é importante por quê? Porque a OTAN está num flerte muito forte com a Índia. Isso pode estar na base de motivos para que o Putin tenha decidido participar, assim, não deixar a Índia novamente no vácuo, porque a Índia está flertando forte com a OTAN. Então a Rússia pode estar fazendo esse aceno aí justamente para que a Índia se sinta mais confortada
Claro, ninguém está falando aqui que a Índia é boba de cair na conversa da OTAN, mas a Índia eu percebo que ela está fazendo um aceno para além da conta para a OTAN, e a OTAN é uma galera perigosa, né? Mas a Rússia vai lá e está aí o Vladimir, que é o cara que vai estar, entre aspas, presente, porque é uma cúpula virtual, né? Letrinhas azuis. No encontro do G20 que ocorreu na Índia, nem o Putin, nem o Xi Jinping participaram, nem o líder russo, nem o líder chinês, porque me parecia, pelo menos foi a leitura que eu fiz naquele momento, que havia ali uma iniciativa para esvaziar, não dar palanque para a OTAN naquele momento. Só que eu percebo que isso mudou um pouquinho. Tanto é que eu coloco ali nas letrinhas vermelhas. Ó. A presença do Putin pode, estou aqui levantando algumas especulações, vocês estão aí completamente liberados para comentar, né, sobre isso, como sempre, né? Sempre convido vocês a colocar a perspectiva de vocês nos comentários. Que a presença do Putin pode revelar também uma grande tranquilidade sobre os rumos do conflito na Ucrânia. Então agora venham para o palanque, porque agora, né, vamos ver o que vocês vão dizer no palanque agora, porque está muito feia a situação. Porque o Zelensky está naufragando e a OTAN está com uma logística comprometida. Aí tem um novo problema sendo ali criado por Israel, né, no seu massacre contra palestinos, e a OTAN está com um problema enorme porque os Estados Unidos, por exemplo, querem manter uma certa imagem, só que tem que bancar o projeto de Israel, só que o projeto de Israel é extremamente impopular. E no Oriente Médio os Estados Unidos já têm uma impopularidade enorme, Israel só está piorando o quadro. Então é um momento desfavorável para a OTAN, é muito desfavorável esse momento. Terceiro ponto. O Tribunal Penal Internacional emitiu mandado de prisão para constranger países a não receberem o Putin. Foi um estratagema para ver se o Putin não vai a certos países, porque os países serão constrangidos a prender o Putin. É uma estratégia, é o Tribunal de Haia como um braço dos interesses da OTAN, nada novo para quem acompanha aí o cenário internacional. Né? Já que estamos falando de Rússia, vamos falar dessa fala aqui do importante funcionário ucraniano. A Rússia tem uma grande vantagem, diz o Podolyak, que duvidou da capacidade da Ucrânia de vencer o conflito sem ajuda ocidental. Na verdade, quando o Podolyak fala isso, ele não está traindo Zelensky, não está traindo a Ucrânia, porque isso é uma verdade incontestável. A Ucrânia, sem o apoio da... Eu só sempre, né, eu não gosto muito desse termo Ocidente, sim o apoio da bolha da OTAN em si, porque seria aumentar o que a OTAN é. Né? O Ocidente não é a OTAN. A OTAN não representa o Ocidente. A OTAN representa interesses financeiros transnacionais muito específicos e diminutos em termos de quantidade de pessoas. São gigantes em termos de controle de dinheiro e de riquezas. Agora, as pessoas do Ocidente não são representadas pela OTAN. Isso é um erro. Boa parte das pessoas do Ocidente sofrem por causa do projeto da OTAN. Então eu preciso diferenciar um pouco essas coisas. Eu não gosto muito disso, mas, né, como isso aparece nos títulos, eu sempre faço essa devida correção. Né? Então o Podolyak não está falando bobagem. Não está falando mesmo. Né? Sem o apoio da OTAN, a Ucrânia teria terminado logo no início, né? Muito antes. Letrinhas azuis. O Podolyak diz que a perda de territórios coloca a Ucrânia em risco e a derrota para a Rússia é um revés para a OTAN. Enorme, diga-se de passagem, me parece que nesse momento é irreversível esse protesto. É o que ele chama de... Na verdade, o Podolyak fala que será um revés para o Ocidente, é um revés para a OTAN. Uma derrota da OTAN no Ocidente é uma maravilha, entendeu? Porque faz com que valores ocidentais realmente importantes e que possam levar a sociedade à frente possam ganhar espaço. Os valores da OTAN são um apodrecimento e uma perversão do que seria, né, os valores ocidentais. Claro, genericamente falando, porque... Letrinhas vermelhas. Ele diz que a continuidade da guerra, o Podolyak, é impopular na Ucrânia, admitindo um fato óbvio, né, que as pessoas querem o fim da guerra. Assim como fora da Ucrânia também, os países que apoiam a OTAN, a população desses países, não é a favor de continuar apoiando a Ucrânia, porque daquele mato não sai coelho, entendeu? O próprio Zaluzhny, que é o general ucraniano, já disse que a Ucrânia já fez tudo o que tinha para fazer, não dá para fazer muito mais.
letrinhas verdes. O Podolyak admitiu que as sanções à Rússia falharam, porque se as sanções tivessem sido mais efetivas, a Rússia teria sentido um pouco mais. Economicamente, isso teria interferido na sua máquina de guerra. Mas as sanções não funcionaram, e aí o resultado foi muito desfavorável para a Ucrânia, e que também a OTAN enviou menos armas do que prometeu. Muitas das armas nem foram para a Ucrânia, nunca chegaram lá, porque foram para outros lugares. A Ucrânia acabou virando um grande ensejo para dispersar armas pelo mundo. Grupos terroristas, organizações criminosas, grupos rebeldes que vão tentar derrubar governos soberanos. Então teve muita arma indo para muito lugar, muita coisa chegou na Ucrânia, mas muita coisa não passou nem pertinho da Ucrânia. E muita coisa chegou na Ucrânia e não foi para o fronte porque o próprio setor de defesa, funcionários, a partir de processos corruptos, venderam a arma para outros lugares. Né? Agora, vamos continuar falando também da faixa de Gaza. Né? Temos lá um evento importante. Então, o conflito na Ucrânia continua? Continuamos falando sobre o conflito na Ucrânia. Da OTAN contra a Rússia. Conflito acontece em Gaza? Conflito não, né? Massacre acontece em Gaza? Falamos de Gaza. Então, continuamos falando aí do que está acontecendo de importante no mundo. O título é o seguinte, lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta. Alguém pagará a conta pelo massacre. Porque assim, esse evento começou, ele é desgastante em termos de popularidade. Alguém vai pagar o pato. E me parece que o Netanyahu perdeu totalmente o controle. O Netanyahu é um político fisiológico, ele acaba tendo muito a cara da coalizão parlamentar que lhe dá base. Ele sempre tenta costurar umas coisas assim muito complicadas de costurar e parece que ele se perdeu. Eu vou repetir porque nós discutimos isso. Quando o Netanyahu volta ao poder com uma coalizão sionista radical, eu falei que ele teria problema para controlar essa cachorrada. E ele perdeu efetivamente o controle. O governo Netanyahu de agora é totalmente diferente do anterior. Claro, tu tem ataques e massacre contra palestinos há muito tempo. Só que a escala dessa agressão ela foi crescendo e o nível de atrito com outros setores políticos israelenses tornou a situação do Netanyahu muito complicada. Então lá na eleição eu falei, o Netanyahu vai ter maioria, só que ele convocou uma cachorrada para ser base dele no Congresso e que vai compor ministérios. Isso vai dar problema, né, no parlamento. E isso vai dar problema para o Netanyahu. E está dando problema para o Netanyahu. E ele pode acabar pagando pato aí mesmo, entendeu? Porque, claro, ele tem responsabilidade, não estou dizendo que é indevida, entendeu? Só que ele vai pagar o pato. E tem vários outros interesses, outros agentes e setores que também bancaram essa ideia, mas que vão tirar o corpo fora e vão deixar o Netanyahu naufragar aí, né? A matéria é do The Times of Israel. Ex-ministra do Likud, né, partido aí israelense, critica o primeiro-ministro em correspondência privada e diz que é uma grande raiva contra Netanyahu. Faixa de Gaza circulada em vermelho, aí, né, em laranja os territórios palestinos, faixa de Gaza e Cisjordânia, e em verde o Estado de Israel. Letrinhas vermelhas. A ministra era vista como figura leal a Netanyahu e se demitiu após o ataque do Hamas. Por quê? Porque o ataque do Hamas revelou fragilidades. Então ninguém queria assinar embaixo daquilo ali. O Netanyahu culpou terceiros, se constrangeu, voltou atrás, pediu desculpa, mas aí já tinha rolado aí uma situação desconfortável. Então essa situação do ataque, por isso que eu falei lá no início, a gente está tendo um massacre. Israel tem muita força militar e está massacrando civis com isso. Ninguém nunca pensou que o Hamas sozinho iria derrotar o Estado de Israel. Só que a forma como o Hamas fez e a resposta de Israel já representam, de certa forma, uma derrota para Israel, porque a imagem de Israel está completamente destruída. O governo Netanyahu está acabado. A imagem de inteligência que sabe de tudo que acontece no mundo israelense escoou pelo ralo. Então, tudo isso está levando a uma destruição completa da imagem de Israel. O tecido social e político de Israel está bem mais comprometido, entendeu? Sim, tem um apoio maior à questão, uma unidade em torno de precisamos derrotar o Hamas, tem, mas o problema é que assim, o objetivo não é derrotar o Hamas.
O objetivo é massacrar palestinos, isso vai gerando um desgaste enorme para o Estado de Israel. Então, internamente, cada dia que passa vai ficar pior para o governo e externamente já está horrível a imagem de Israel, entendeu? É protesto que estoura no mundo inteiro todo o tempo. Letrinhas azuis. O Yair Lapid, que é o líder da oposição, ele pediu a renúncia do Netanyahu e ele quer trabalhar junto com o, o movimento político do Netanyahu para destituir o Netanyahu, entendeu? Então ele está sentindo que tem um movimento até de figuras que apoiavam abandonando. E claro, o sionismo radical, que é esse sionismo mais um discurso ultra-religioso, né, esse pessoal tipo Ben-Gvir, Smotrich, esses caras apoiam esse tipo de massacre e limpeza étnica. Só que é um projeto que gera muito problema, né? Gera muito problema de imagem, isso é muito divisivo para a sociedade israelense, né? Não se deve confundir toda a sociedade israelense com o projeto do sionismo radical, né? Ou do sionismo até brando de Israel, né? Brando entre aspas, né? Que se apresenta como mais liberal, mais pensantezinho, mas é muito nocivo também. Então não se deve confundir os israelenses, e muito menos os judeus, com a causa sionista, que é uma causa assassina, né? Expansionista. Olhem essa matéria aqui. Israel assim, se notabiliza por tentar naturalizar absurdos e todo mundo vê. Então Israel não está conseguindo emplacar sua propaganda. Até vou falar um pouquinho depois da propaganda de Israel ainda. Israel não teve sucesso na tentativa de minimizar vítimas civis em Gaza, disse o Netanyahu. Então assim, ele está admitindo, como eu coloco nas letrinhas azuis, o Netanyahu escolhe uma maneira estranha de dizer ao mundo que está promovendo um massacre. Isso é uma admissão pública. A gente não teve sucesso em minimizar, estamos matando civis. Isso é uma admissão. E quando tu vai olhando o histórico de falas do Netanyahu, elas vão desde questionar os civis mortos até admitir civis mortos. Então, se a gente não presta atenção, a gente perde o quê? Que Israel ele vai dizendo o que está fazendo de outras maneiras. Só que ele vai suavizando e achando justificativas absurdas e fantásticas para tentar esconder. E, claro, tem gente que não presta atenção nisso e vai sendo engolido por toda essa narrativa nojenta aí do Estado de Israel. Letrinhas vermelhas. O Netanyahu disse que os civis foram avisados sobre os ataques. E que ele, dando exemplo, né, que mandou as pessoas para o sul. O problema é que ele atacou o sul. Então, Israel usa esse estratagema. Olha, se a gente avisa antes de atacar, é ação humanitária. Né? Isso aí é mais uma estratégia de comunicação, e mentirosa, né? Então quer dizer que desde que tu avisa que tu vai atacar civis, isso não é crime? Letrinhas verdes. Deslocar contingentes humanos de maneira forçada é por si só crime humanitário. Então essa conversa de Israel não cola, entendeu? Já falei que Israel tem uma lista de crimes de guerra e crimes humanitários, Israel já deve ter completado aí muitos deles. Muitos deles, e até é preciso até atualizar a lista de crimes contra a humanidade, porque Israel está atualizando a gente aí sobre o que é cometer barbarismo. Todos os dias Israel renova a possibilidade, né, como se no fundo do poço tem um alçapão, né, tem um fundo falso, aí tu continua caindo eternamente. Israel vai sempre demonstrando para nós que é possível ser mais desumano, é possível ser mais assassino, é possível o hospital, aí invade o hospital, constrange todo mundo, pega duas armas ali de brinquedo, coloca em cima da mesa e diz, não, aqui o Hamas estava, né? Tem aqui um QG do Hamas com duas espingardas velhas aí com a ponta torta. É um absurdo completo isso aí. Viu? A prova está aqui. La garantia soy yo. Né? Por favor, né? Chega a ser até... Isso aí é tirar a gente para palhaço, né? E o pior é que tem palhaço que acredita mesmo. Eles tiram um cara para palhaço, o cara é palhaço mesmo, né? Não, Israel descobriu aqui estão as fotos. Provei, segura essa. Isso é bem prova mesmo, né? Isso aí prova muita coisa. Mais duas matérias aí pra gente ver, ó. Mais um projeto de Israel aí, ó. Projeto absurdo, né? Uma da Human Rights Watch, que diz ali o blackout das comunicações iminente devido à escassez de combustível. Israel deve acabar com o bloqueio e restaurar os serviços. Isso é Human Rights Watch aí que ela não é uma organização pró-palestina. Muito pelo contrário, entendeu?
Estou falando de organizações aqui que o MS criticando, a ONU criticando, a Human Rights Watch criticando, isso é tudo organização que não tem nenhum viés anti-OTAN nelas. Ou viés anti-aliados da OTAN, como é o caso de Israel, que Israel não é um membro da OTAN. Aí, letrinhas vermelhas sobre isso. Organizações internacionais alegam que Israel pode aproveitar o apagão para cometer crimes de guerra, certamente. Se já mata em frente às câmeras, sem nenhum pudor, como todos nós estamos assistindo aí um massacre ao vivo, imagina sem câmera. Matéria do Boston Herald. Aí, né? A ONU interrompe a entrega de alimentos e suprimentos a Gaza, pois o apagão das comunicações dificulta a coordenação da ajuda, que é uma estratégia. Ataca hospital, as pessoas, muitas morrem no próprio ataque e as que ficam feridas também morrem porque não tem atendimento. Isso aumenta a escala das mortes. Quando tu dificulta a coordenação de ajuda humanitária, tu amplia a escala das mortes, porque as pessoas não têm acesso à ajuda e morrem também. Então é um projeto de massacre e de limpeza étnica que Israel está promovendo. Letrinhas azuis. Outra função dos cortes de comunicação é impedir assistência a civis que precisam de ajuda. Esse é o projeto. No corpo da matéria, do Boston Herald, aí os várias figuras ligadas a organismos internacionais falam que isso é projeto, que Israel está realmente fazendo isso, de caso pensado, para atrapalhar a ajuda humanitária. Então, assim, o que está acontecendo ali é um caso de assassinato deliberado de pessoas. Não tem nada de Netanyahu disse que falhou em minimizar a morte civis. A gente só falha naquilo que a gente tenta. Na medida que a gente não tenta, a gente não falha. Então, claro, isso aí é mentira, atrás de mentira que a gente vem ouvindo dia após dia. Quantas barbaridades aqui eu já não trouxe? E estou trazendo fatos aí que são abertos, entendeu? Tem imagens, vídeos, fotos dessas coisas bárbaras acontecendo que são tão absurdas que a própria mídia corporativa não consegue esconder. E que podemos falar aqui abertamente sobre elas. Mesmo com toda a blindagem que o Estado de Israel tem nas mais variadas redes, não está dando para segurar tudo, entendeu? Se o pessoal vai começar a filtrar toda e qualquer crítica ao projeto expansionista, sionista de Israel, tu vai acabar com todas as redes, porque as pessoas vão acabar saindo delas. Então, quando o barbarismo é muito, nem as redes de censura, nem os mecanismos vão conseguir segurar, porque é muito barbarismo e é muita gente falando sobre isso. Então, a gente está falando de redes que também que pensam, sobretudo como empresas. Então, tem que regular? Tem, mas também tem hora que não dá para tapar o sol com a peneira, né? Existe uma coisinha chamada realidade. Tem uma margem de trabalho sobre ela. Vamos falar aí sobre a comunicação israelense, que é o que eu estava comentando com vocês anteriormente, né? Que Israel tem os seus métodos e tem essa matéria do The New Arabic, que trouxe um textinho bem interessante sobre isso. Até sugiro a leitura, tá aí a fonte, né? De onde eu tirei ali um recorte do título da matéria. Claro que está em inglês, então, né? Façam essa pesquisa. Se botar Denil Árabe Hasbara, vocês já vão achar esse textinho aí, que é um textinho curtinho, mas bem interessante. Vocês vão ver ali o quê? Os métodos que Israel usa. Uma síntese da campanha de propaganda pró-sionismo, pró-expansionismo que Israel está usando para naturalizar a morte de palestinos, de civis palestinos. Usando estratagemas, tentando explicar as coisas do modo israelense, que inclusive, se eu não me engano, Hasbara significa justamente isso. Eu acho que o texto aponta até o significado de Hasbara. E que é esse método israelense aí. Que a gente vai ver coisas dessa aí, a gente viu isso, eu discuti várias vezes com vocês aqui no canal, esse tipo de prática sendo usada na Ucrânia, né? Naturalizando que as ações ucranianas e demonizando as ações russas. E lógico, houve uma ampla campanha pró-Ucrânia, assim como a mídia tenta fazer uma campanha pró-Israel. Só que está muito difícil, entendeu? O que Israel, se vocês pegarem a questão de que relevância
a OTAN dá a Israel e que relevância a OTAN dá à Ucrânia, a gente não precisa nem questionar quem que é mais relevante para a OTAN. A Ucrânia só é relevante na medida que é uma ferramenta. Israel, a questão é bem diferente. Israel tem uma relevância por N motivos. Agora, a campanha de comunicação pró-Israel não teve durabilidade grande, entendeu? Porque não deu para esconder aquilo ali. É muita atrocidade, é uma coisa pior do que a outra. É uma coisa mais escabrosa do que a outra. E assassinato à luz do dia, e bombardeio com câmeras ligadas. E muitas redes de comunicação do mundo islâmico fazendo um trabalho de excelência, entendeu? E nem estou falando da mídia alternativa, mesmo as mídias corporativas do mundo islâmico estão fazendo um trabalho de excelência. E estão mostrando o que está acontecendo, e claro, tem as mídias alternativas que estão mostrando também. E claro, o projeto sionista radical ou até o brando não gosta de muita empatia, não gosta de muita simpatia das pessoas, entendeu? Elas não gostam do projeto expansionista de Israel. Então Israel construiu para si próprio, né, tinha uma autoimagem totalmente diferente da forma como as pessoas viam o Estado de Israel. Faz muito tempo que as pessoas, tem bastante gente, claro, isso não é massificado, mas tem muita gente vendo o que Israel faz com os palestinos. Não é só no pós-7 de outubro, entendeu? Então trago aí a seguinte matéria. Compreendendo o Hasbara, a máquina de propaganda de Israel. A matéria continua. Com a desinformação em todas as redes sociais e Israel a utilizar os seus consideráveis recursos para divulgar a narrativa, o The New Arabic analisa a forma de propaganda israelita, conhecida como Hasbara. E está aí o Netanyahu, né? Está aí o Benjamin Netanyahu, que me parece. Podia ter posto um alvo na testa, porque eu acho que já, o pessoal já está colocando mesmo. Vai pagar o pato. Não é inocente, tá? Não é inocente mesmo. Assim como o Zelensky. Botaram o alvo na testa do Zelensky, botaram. Mas o Zelensky também não é inocente, todo mundo sabe disso. Né? Mas claro, é que tem muito mais gente para pagar. Mas eles vão escolher os bodes expiatórios ali. Né? Letrinhas vermelhas. Israel tenta ressignificar a realidade dizendo que o Hamas. E daí eu vou trazer alguns pontos do texto, tá? Que aparecem nesses métodos de Israel. Não vou trazer todos, mas vou tentar trazer os principais. Israel tenta ressignificar a realidade dizendo que o Hamas é que usa os escudos humanos. Então, tu transforma os civis em escudos humanos. Então, atingir escudos humanos é diferente de atingir civis. Tu desumaniza. E Israel faz isso o tempo inteiro. Né? Que é a desumanização dos humanos. Né? Letrinhas azuis. Israel naturaliza avisos antecipados de ataque contra alvos civis como ação humanitária. Então a gente avisa que vai atacar um hospital e pode atacar o hospital, entendeu? Sabe quando tu tá jogando o botão e tu diz a gol, aí o cara tem que posicionar. Quando tu diz que vai atacar, pode atacar. É como se fosse o a gol do botão, entendeu? Ó, vou bater pro gol, daí o cara já posiciona o goleiro, então aí pode. Israel tá dizendo, ó, vou atacar, então tá liberado, pode atacar. Já pensaram se fosse assim com todo mundo? Tu avisa que vai atacar e depois pode? Olha, eu vou atacar vocês, nada pessoal, eu só vou destruir um hospital, agora eu vou atacar uma escola. Se tu avisa antes, pode. O alvo deixa de ser civil e deixa de ser crime humanitário. O problema é atacar sem avisar. É absurdo isso aí. Colocando a coisa dessa forma, fica ridículo, porque é. Só que a mídia coloca essas coisas assim, entendeu? Só não coloca mais porque tem mídia alternativa. E tem muita mídia corporativa do mundo islâmico que está revelando o contrário. Então isso gerou um atrito de informações que não dá para sonegar, sem perder credibilidade. Outra coisa que aparece no texto, né, ainda nas letrinhas azuis ali, ó, Israel tenta ridiculamente requentar a narrativa de Davi contra Golias, que Israel seria Davi, né, contra o gigante. Só que Israel é potência militar contra palestinos. E é uma potência que acredita-se com um arsenal nuclear. Então não cola essa história. Não durou nada a imagem. Claro, assim, os aloprados continuam aí defendendo Israel. Mas não tem como, entendeu? Ainda sobre esse assunto tem uma matéria que passa pelo Elon Musk aí, né? O Elon Musk diz que qualquer pessoa que defenda o genocídio, e aqui ele está falando de acabar com Israel, será removido do Twitter, né? Do antigo Twitter.
após uma reação a uma coisa que ele disse, né? Letrinhas vermelhas. O Elon Musk reverte uma posição dele, então ele está tentando consertar aí uma coisa que ele falou, após concordar com uma postagem na rede que gerou uma certa controvérsia, né? Ele concordou com uma postagem lá que fazia uma crítica específica aos israelenses. Aí ele foi tentar consertar parecendo mais israelense do que os israelenses, entendeu? Ele disse, não, qualquer postagem pró-genocídio, só que tem um problema aí, entendeu? Não são os palestinos que estão tentando ali, nesse momento, acabar com o Estado de Israel. A gente está tendo um processo de massacre dos palestinos. Aí o que vai acontecer? É o que eu coloco nas letrinhas verdes. O fato é que agora a empresa, a rede, o Twitter, o antigo Twitter aí, fará um aceno ainda maior ao Estado de Israel, que é uma censura pró-Israel, vai piorar a censura de conteúdo pró-palestino. Por quê? Porque o Elon Musk escorregou e autorizou. É porque teve uma campanha contra também, né? Parte de empresas aí contra o Elon Musk por causa da fala anterior dele. Então, isso gerou uma certa resposta e o cara teve que pedir desculpa, entendeu? Teve que se desculpar, assim, tomando medidas contrárias. Né? Vamos falar, isso eu só estou atualizando porque eu tinha falado disso aqui antes, né? Estados Unidos aprova plano paliativo, porque vai ter que se conversar sobre isso aí, né? Ele vai ter uma duração temporária. Matéria da Associated Press, mídia corporativa, para ver se os algoritmos, né, ajudam a gente. O Joe Biden assina um projeto de lei que evita uma paralisação do governo por enquanto, com a ajuda a Israel e a Ucrânia ainda estagnada. Claro, os Estados Unidos, eles têm N maneiras de mandar armas para Israel. E estão fazendo, tanto é que o próprio governo dos Estados Unidos admite que todos os dias está embarcando arma para Israel. Inclusive, existem muitas suspeitas e críticas à possibilidade dos Estados Unidos estarem armando milícias na Cisjordânia que são de colonos para promover pogroms contra palestinos, o que significa que não só o Estado de Israel tem um projeto, apoia, né, e promove pogroms contra palestinos, e pogrom sendo aquela autorização silenciosa ou ativa do Estado dado a grupos, hordas violentas, selvagens que atacam certos grupos, não tem só o apoio de Israel, mas teria também o apoio dos Estados Unidos. O que é impopular. Impopular. Já falei com vocês recentemente sobre isso. Tem pesquisa apontando que é muito impopular, tornou-se muito impopular apoiar a violência e o massacre do Estado de Israel contra os palestinos. Isso está crescendo. Lembremos que tem um cenário eleitoral nos Estados Unidos e o Biden não vai bem. Inclusive os democratas já cogitam a possibilidade de trocar o candidato, porque o Biden talvez não tenha fôlego, né, fôlego eleitoral. Né? E alguns até questionam se tem fôlego físico, né? Mas eu estou falando fôlego eleitoral aqui. Tá aí o Biden, né? E claro, não precisa nem dizer que o Zelensky acabou, assim, né? Popularidade de apoiar a Ucrânia não existe mais, né? Letrinhas vermelhas. O apoio dos Estados Unidos ao massacre em Gaza está destruindo o, entre aspas, capital político, né? O capitalzinho político do Biden, que sempre foi muito minguado, né? Então, está destruindo. E tem pesquisas que apontam que a franca maioria dos estadunidenses não querem guerra com a China. Então, assim, ó, todos os frontes que os Estados Unidos querem abrir não são populares. Porque o povo dos Estados Unidos não quer guerra, entendeu? Quer uma economia mais forte, empregos com salários dignos, boa parte da população quer, né? Também não se convém confundir o povo dos Estados Unidos com os interesses financeiros que norteiam o projeto da OTAN. Outra diferenciação importante. Letrinhas azuis. A respeito da Ucrânia, já não é mais segredo que o projeto naufragou faz tempo. Então, Israel é um projeto impopular, a Ucrânia é um projeto impopular, então o Congresso tratou aí de não tocar muito nesse assunto. Letrinhas azuis. Para o projeto da OTAN, para que o projeto da OTAN não naufrague, é importante dizer, é preciso convencer a população dos países membros a concordar com o projeto, em continuar bancando o projeto. E a população não quer, tem que combinar com o povo, e o povo não
está querendo. Já que eu mostrei a foto do Biden, estou falando dos Estados Unidos, vamos falar dessa matéria aqui, dessa molecagem. É molecagem isso aqui, mas eu não estou cortando a responsabilidade, estou dizendo que é uma molecagem porque é uma coisa irresponsável de um país, de um presidente, que se diz o líder da nação mais forte, a polícia do mundo, os donos do mundo, quando vem alienígena nos filmes dos Estados Unidos, eles vêm e falam inglês com os Estados Unidos, de tão importante que os Estados Unidos são. Né? Toda a galáxia, todo o universo quer conversar, quer vir conversar com os Estados Unidos. Esses aí que são os defensores do planeta perante riscos intergalácticos, eles se pronunciam publicamente desse jeito aqui, ó. Eles fazem molecagem diplomática. O Biden chama o Xi Jinping de ditador após uma cúpula cuidadosamente planejada. Também o jornalista lançou uma casca de banana. O Biden escorregou, mas não é a primeira vez que o Biden faz isso. Outra vez, lembra que já aconteceu parecido? Conversou, depois foi lá e chamou o Xi Jinping de ditador. Molecagem. Isso é coisa de molequinho, entendeu? Molequinho diplomático. Que é aquele que tá na frente assim, quando tá só contigo, fica, não, tô legal. E daí quando tá com todo mundo, começa de birra, assim, palhaço, começa a chamar de ofender quando entra pra dentro do portão, sabe? Daí é coisa de molequinho geopolítico. É os Estados Unidos, né? Letrinhas vermelhas. Vemos mais uma molecagem diplomática dos Estados Unidos diante do adulto na sala, né? Que a China se convenhamos, tá? Tu pode ser adorador dos Estados Unidos, pode ter uma bandeira dos Estados Unidos no quarto, pode ter um pinheirinho pendurado no retrovisor do carro, né? Eu não vou ser teu amigo, entendeu? Mas tu tem que admitir aqui para mim, né? Que a diplomacia chinesa é outro nível perto da diplomacia bagaceira dos Estados Unidos, né? Que é um nível assim infantilóide, quinta série. Poucos países no mundo têm uma diplomacia tão cretina, leviana quanto os Estados Unidos. Eu não sei até se não é a diplomacia mais leviana, pistoleira, que faz molecagem no mundo, entendeu? Eu não vejo muitas lideranças fazendo molecagem desse tipo. Claro, agora tem essa safra aí de políticos inconsequentes. Eu estou gravando o vídeo aqui, a Argentina não ainda tá na hora que eu estou gravando, não sei o resultado das eleições na Argentina, mas a Argentina pode estar para colocar um molecão no poder aí, irresponsável, que vai detonar a Argentina. Eu vou falar dele daqui a pouco. Então vocês aí, quando eu assisti o vídeo, vocês já estão ligados quem ganhou. Eu, quando estava gravando, ainda não sabia. Né? Letrinhas verdes. O Biden precisa fazer um aceno ambíguo para não parecer o candidato pró-China. Porque tem aquelas coisas nos Estados Unidos assim, né? O Biden chama o Trump do candidato pró-Rússia. E é uma bobagem afirmar uma coisa desse tipo. Qualquer tentativa de estabelecer conexões mínimas, reais e não narrativas, entre Trump e Putin, é de quem avalia a realidade por narrativas e não pelas relações concretas. Porque existe um jogo, né? É preciso saber que tem um jogo ali. Quem não consegue fazer a leitura de que tanto o trumpismo tenta sequestrar apoio, quanto o Putin tenta sequestrar apoio e gerar bagunça em núcleos trumpistas com a forma como se comunica, não está entendendo o jogo, não sabe nada do jogo, na verdade, porque não conhece a realidade. O Putin é um cara experimentado, é um cara da KGB. O Putin andou fazendo umas falas aí sobre a participação de LGBT, que eu nunca sei quantas letras, porque está sempre atualizando, né? Não é questão de desrespeito, é questão de que está sempre atualizando, está sempre perdido. Mas ele fez umas falas sobre a participação de trans e LGBT em concursos. Ele fez uma fala ali que é uma fala muito mais complexa do que um conservador falando sobre. Não é bem por aí, cara. A fala dele foi uma fala bem diferente disso aí, entendeu? Então é preciso fazer uma leitura adequada disso. O governo russo tem discurso para tudo que é público. E ele se posiciona de um certo modo a fazer uma média daquilo que pode angariar apoio. Por quê? Porque o governo russo é a síntese dos interesses russos. Qualquer governo tem que ser isso, entendeu? Para ser um governo efetivo, que governe para todo mundo. Então, é preciso ter sutileza. Quem não consegue ver essa sutileza e não consegue enxergar o que existe ali de guerra narrativa entre Putin
e o trumpismo nem deveria se prestar a tentar entender, porque é muito complexo o jogo feito ali. É uma coisa sutil e bonita de se assistir. É um jogo narrativo de um tentando pescar o outro lado. E é muito interessante isso. Eu poderia ficar um tempão falando isso aí. Eu acho muito interessante essa discussão. Mas, enfim, né? E aí tem o outro lado, que o Biden acusa o Trump de candidato pró-Rússia. E o Trump não é pró-Rússia. E o Trump acusa o Biden de candidato pró-China. O Biden não é um candidato pró-China. Então, essa coisa de que Trump é pró-Rússia é discurso democrata. Essa coisa de que o Biden é pró-China é discurso do trumpismo. E tem pessoas fora dos Estados Unidos que compram isso, reproduzem isso para tentar analisar as relações no mundo. Isso é uma bobagem. Por quê? Porque reproduz o bipartidarismo e a sua visão fora. E tenta analisar a geopolítica assim. Aí, meu amigo, aí tá reproduzindo a política dos Estados Unidos numa análise geopolítica. É complicado, né? Tá aí. Vamos falar do aceno humilhante. Isso aqui é humilhante, cara. Me perdoem, tá? Mas o cara chegar de uma campanha eleitoral e ficar fazendo coisas como eu só botei essa foto que é ilustrativa, tá? Tô mostrando aqui a matéria que importa, né? O The Times of Israel diz o seguinte: antes da eleição de domingo, um dos dois candidatos presidenciais, eu ainda não sei o resultado, da Argentina fala sobre a Torá. Só lembrando, eu faço o vídeo 7, 8 horas da noite, 12 horas antes dele se tornar público às 8 horas da manhã. Tá? Então estou fazendo um domingo às 7, 8 horas, então deve estar saindo o resultado por agora. Né? O que o Milei fez? Javier Milei, esse cara daí. Letrinhas vermelhas. O Javier Milei disse que tem planos de se converter ao judaísmo mais tarde. Né? É um aceno ridículo, um apelo eleitoral. Os judeus realmente que acreditam, né, no seu credo ali, deveriam expurgar uma figura como essa, que usa da religião como elemento de apelo eleitoral, entendeu? De buscar apoio de certos setores empresariais, sociais, quiçá um apoio de fora, né, para a eleição. Letrinhas azuis. O Milei já disse que quer relações preferenciais com os Estados Unidos, Reino Unido e Israel. Tudo aquilo que não presta, né? Então, assim, eu não sei o resultado eleitoral ainda. E é até interessante esse exercício, né? Vocês já sabem, mas a Argentina tem duas opções. Uma opção complicada, que existe uma desesperança na economia, até botar o cara da economia para ser o candidato presidencial, que é o Sérgio Massa. E tem o Javier Milei, por favor, né? Por favor. Javier Milei, aí a Argentina vai se lascar e o Brasil é parceiro econômico da Argentina. É bom empresariado brasileiro aí prestar muita atenção nesse cara, né? Então, último tema também eleitoral, que é o Sanches. Ele segue sendo primeiro-ministro. Pedro Sanches, líder político espanhol, matéria da Associated Press. O Pedro Sanches, reeleito primeiro-ministro da Espanha, apesar da polêmica sobre a anistia para separatistas. Não é apesar da polêmica. É justamente o fato que gerou a polêmica que garantiu o Sanches como primeiro-ministro. Estou falando em termos de jogo partidário. Se vai ter insatisfação na rua é outra encrenca, entendeu? Mas a direita espanhola também não consegue fazer uma coalizão. Então, assim, o Pedro Sanches ele vai continuando, porque no jogo do burocrata, naquela jogatina política, ele dá banho nos caras que estão ali, entendeu? Não necessariamente que seja um político, nossa, como o Pedro Sanches faz políticas adequadas para a Espanha, muito longe disso. Mas no jogo burocrático, no joguete parlamentar, ele fica. A direita espanhola é incapaz de conseguir fazer arranjos e aí vai se perdendo, entendeu? Não consegue tirar o Pedro Sanches. Letrinhas vermelhas. O Pedro Sanches conseguiu o apoio catalão após anistiar os separatistas e, claro, gerou protesto, mas ele conseguiu ter apoio no parlamento para vencer. É o jogo, né?
é um apoio arriscado. Ele tentou gerar um discurso de pacificação ali, que é complicado. A Espanha é muito complicada, né? Letrinhas azuis. O Pedro Sanches costurou colcha de retalhos e superou a direita, que pena para formar uma coalizão. Então, é assim, né? E aí, claro, eu já falei, né? Não vou falar de novo também, né? Falei no início do vídeo, não falo no final. Então, dito isso, paro por aqui e tchau para vocês.